Olá pessoas, eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina, e no vídeo de hoje eu tô aqui com vocês para comemorar uma coisa. Finalmente saiu o visto para nômade digital na Itália. Se esse assunto te interessa, você quer saber como vai funcionar tudo direitinho, fica até o final do vídeo. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, segue o meu canal, principalmente se você quer ficar por dentro de todas as notícias relacionadas à burocracia na Itália e na Europa no geral. Vamos lá, primeiro com um pouquinho de definição. O que é um nômade digital? O nômade digital basicamente é aquela pessoa que é um prestador de serviço, é um empreendedor que consegue trabalhar a partir de qualquer lugar do mundo. E o que está acontecendo aqui na Itália? Desde 2022, eles estavam discutindo sobre a possibilidade de permitir o ingresso desses nômades digitais no país para trabalharem e viverem aqui legalmente. E por que é que eles estão fazendo isso? Porque eles são bonzinhos? Nada disso. Na verdade, a Itália estava ficando para trás. Na Europa já existem países que oferecem não só a possibilidade do ingresso para esse tipo de imigrante, como alguns tipos de incentivo, por exemplo. Portugal é um deles. Existe o visto para nômade digital. Inclusive, os nômades digitais têm o benefício naquele país de pagar, inclusive, uma quantidade de impostos menor, mais ou menos a metade do restante da população. A Espanha é um outro país dentro do continente europeu a oferecer essa modalidade de visto, e a gente não pode esquecer de outros países no leste asiático, como por exemplo a Tailândia, o Vietnã, que tiveram a sua economia superaquecida justamente por causa da grana que vem junto com esses nômades digitais. Gente, eu já vou pedir desculpas porque esse é o primeiro vídeo gravando com essa câmera, com o microfone. Eu não sei direito para onde olhar, eu tenho que olhar aqui para o meu outro monitor para não esquecer ou não passar nenhuma informação errada. Enfim, me dá um desconto aí. Ok, vamos lá, eu vou começar a ler aqui algumas coisas que são importantes. A lei em si entrou em vigor na última sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Ela foi publicada no Diário Oficial Italiano na quinta-feira, dia 4 de abril, e ela já tinha sido assinada no dia 29 de fevereiro. Na Itália, uma lei ela só passa a ter validade a partir do momento que ela for publicada no Diário Oficial. Continuando aqui, qual é a grande diferença desse decreto para o decreto único da imigração? É a ausência, é o fato de não ser necessária a apresentação do nulla osta. E o que é um nulla osta? Vocês já ouviram falar do decreto Flussi? Eu tenho outro vídeo aqui no YouTube que fala sobre o decreto Flussi, que é o decreto que antes ele saía todos os anos, o último ele está compreendendo os anos de 2023, 2024 e 2025, estabelecendo cotas e falando qual é a quantidade de imigrantes que pode entrar para cada tipo de trabalho. Aquele tipo de trabalho que serve para colheita, para agricultura, que eles chamam de stagionale, o trabalho das pessoas que recebem uma oferta de emprego de uma empresa que está aqui na Itália, ou então o trabalho autônomo. Isso não vai ser preciso para quem aplicar, para quem pedir esse visto de nômade digital. E assim, gente, isso muda completamente o jogo. Um exemplo muito rapidinho. No último decreto Flussi, nós, os brasileiros, entramos só para uma categoria de trabalhador, que é badante. Basicamente, cuidadores, tá? Para todos os outros tipos de função, o Brasil, infelizmente, não entrou. Não tem cota para brasileiros. E isso criou um problema gigante, porque tinha muita gente esperando sair o decreto Flussi justamente para pedir o nulla osta e, com isso, o visto de trabalho. O que, no final das contas, não podia ser feito. Com essa mudança da lei, a criação do visto de nômade digital, o nulla osta sai completamente do cenário. Ele passa a ser um documento desnecessário. Mas não é por isso que ficou super fácil para conseguir um visto para a Itália. Eu vou entrar aqui ponto a ponto em cada um deles. Já vale acrescentar que, mesmo para essa categoria de trabalhador que eles chamam de trabalhadores remotos, ou seja, eu sou uma trabalhadora remota, tá? Eu trabalho para uma multinacional inglesa
que tem uma entidade, tem uma empresa, um CNPJ italiano, mas eu trabalho da minha casa. Eu não preciso ir para o escritório todos os dias. Essa é a definição do trabalhador remoto. Esse visto, ele também serve para os trabalhadores remotos. E aí, se esse for o seu caso, além dos outros documentos que eu vou listar aqui, você também precisa apresentar o seu contrato de trabalho. Indo para os outros pontos, você tem que apresentar um seguro-saúde para tratamento médico e internação, válido para todo o território italiano, que cubra toda a duração da estadia. Ou seja, o seu seguro ele tem que ter a duração de no mínimo 1 ano. Depois disso, documentos que comprovem a sua acomodação. E isso é super complicado. Eu pretendo fazer um vídeo explicando a motivação, o que está causando toda essa crise de moradia aqui na Itália, mas eu acho que não é novidade para ninguém que conseguir alugar uma casa ou um apartamento aqui é uma coisa extremamente complicada. A minha dica para quem vai tentar esse visto: conseguir uma acomodação provisória, seja no Airbnb, por exemplo, ou então eu costumo sempre indicar 2 sites. O primeiro é o Uniplaces, o segundo é o Spot a Home. Eles têm a mesma ideia, o mesmo tipo de cobertura que o Airbnb. Por exemplo, se o dono da casa te der um perdido, você não vai perder o seu dinheiro. Tem uma série de garantias por trás dessa relação entre você e esses sites, tá? E aí, uma vez que você já estiver na Itália, partir para a procura de um apartamento, uma casa que seja algo mais definitivo. Eu não aconselho ninguém a alugar por Facebook, grupo, a não ser que seja uma indicação, alguma pessoa de muita confiança possa verificar o local pessoalmente para você. É muito complicado, assim, golpista na Itália tem de monte, tá? Mais ou menos pau a pau com o Brasil. Então, esse é só uma observação, um adendo sobre essa questão da acomodação. Eu vou deixar aqui o link para o post, onde eu explico direitinho como você pode encontrar um apartamento na Itália, e também tem alguns grupos onde você pode fazer a pesquisa além dos sites que eu já comentei. Você vai precisar comprovar pelo menos 6 meses de experiência prévia na mesma atividade, área de trabalho que você quer atuar remotamente. Isso eu acredito que não vai ser nenhum problema. E agora, o último requisito, que é onde a giripoca pia, e ela pia com força. Um rendimento mínimo anual não inferior a 3 vezes o nível mínimo exigido para isenção de participação nas despesas de saúde. O que isso significa? O mínimo anual é de 8.500 euros. Você vai precisar comprovar uma entrada, um rendimento, um faturamento de pelo menos 25.500 euros nos últimos 12 meses. Na cotação de hoje, 10 de abril de 2024, equivale a R$ 138.789,81. Isso dá mais ou menos uma entrada de R$ 12.000 por mês. Ok, você deu check em cada um desses itens? Agora é partir para o consulado italiano e pedir o visto. Essa é uma questão super importante. Não adianta você preparar a sua mala, comprar a sua passagem, desembarcar na Itália para pedir o permesso de soggiorno se você não tiver o visto de nômade digital antes. Aí, falando do permesso de soggiorno, chegou na Itália, você tem até 8 dias úteis da sua chegada para pedir o permesso de soggiorno ao Ufficio Immigrazione. Aparentemente, pelo que a gente consegue entender no decreto, não é necessário que você use o kit giallo, o famoso kit giallo, que é o formulário de pedido de permesso de soggiorno que você consegue nas agências do correio aqui na Itália. Você pode ir diretamente na questura fazer esse pedido. Não é certeza, lembrando que na Itália muita coisa muda de comune para comune, de província para província. Mais um lembrete, se no teu voo do Brasil para a Itália teve uma conexão em qualquer país, Espanha, França, Portugal, e o carimbo do visto de ingresso, o carimbo de ingresso no seu passaporte é de um desses países,
tem mais um passo que você precisa cumprir, que é dentro dos 2 primeiros dias, depois da sua chegada, ir até uma delegacia de polícia para fazer a sua declaração de presença. Esse é um dos documentos necessários para quando você for solicitar o permesso de sojourno. Ok, tem a declaração de presença ou então o carimbo no seu passaporte. O carimbo tem que ser italiano, lembrem-se disso. Todos os documentos que você apresentou lá no consulado italiano no Brasil, mais o visto emitido pelo consulado italiano no Brasil, levou na questura, levou no Fiche Immigrazione, é hora de pedir o permesso de sojourno. Lembrando que, e esse é um risco que todo mundo vai correr, hoje a fila para se conseguir o permesso de sojourno na Itália tá uma coisa absurda, vergonhosa, para falar a verdade. Recentemente eu tive que renovar o meu, porque o meu ele era em carta, papel. E agora eles têm o eletrônico, com chip, igual a tessera sanitária, carteira de identidade, enfim. E aí eu fui a primeira vez para fazer o agendamento no dia 19 de abril de 2023. Eles me deram o agendamento para o dia 9 de novembro de 2023, ou seja, quase 7 meses depois. E me entregaram o protocolo para retirar o meu documento no dia 11 de março de 2024, mais de 4 meses depois. Detalhe, quando eu fui lá no dia 11, não estava pronto. Eu tive que voltar uma semana depois. Ou seja, para quem solicitar esse visto, na hora que for pedir o permesso de sojourno, existe o risco de que você vai ficar preso na burocracia italiana sem poder se deslocar dentro da Europa depois daqueles primeiros 90 dias, que são os 90 dias de turismo, aguardando o seu documento. É uma coisa a se levar em consideração. Deu tudo certo, você fez a sua solicitação, entregaram um protocolo, o teu permesso ele vai ter validade de 1 ano. E ele pode ser prorrogado sempre em períodos de 1 ano, conforme a tua necessidade e o teu desejo. Lembrando que a cada novo pedido você vai precisar apresentar novamente todos os documentos, principalmente aquele relacionado à sua renda. Mas nem tudo é notícia ruim, tem uma notícia boa aqui. Quem tiver o visto de nômade digital, o permesso de sojourno de nômade digital, vai poder sim trazer a família. Aí vai precisar seguir todos os procedimentos relacionados à união familiar. Eu nem vou arriscar falar aqui o nome em italiano porque eu sempre me enrolo. Vai exigir uma nulla osta, mas isso provavelmente vai ser só para o primeiro período, para a tua primeira solicitação. A partir daí é um processo que você vai renovando automaticamente. Outras observações a respeito sempre do visto e do permesso de sojourno de nômade digital. Chegando aqui, pedindo o permesso, indo na questura, é ali que vai ser emitido o codice fiscale, que é o CPF italiano. Nada de fazer solicitação ou agendamento na Agenzia delle Entrate, não é você que vai cuidar disso, e sim a autoridade italiana. Tem uma outra coisa, todo nômade digital que entrar aqui vai precisar sim abrir uma partita IVA. Partita IVA nada mais é do que o CNPJ italiano. Com isso, é natural que você também contribua para o sistema de seguridade social, INPS, aqui na Itália, que seria o INSS no Brasil, e também pague impostos. Não está claro ainda se a pessoa vai poder entrar no regime forfetário, que é aquele que permite uma alíquota menor para pagar os impostos. Tem um monte de coisa que infelizmente não está muito certo. Falando ainda da contribuição para a Previdência Social, no decreto está bem claro que países que têm acordos bilaterais podem privilegiar os seus cidadãos com relação a quanto se paga para o INPS italiano. Fazendo uma conta aqui muito rapidinha, tá? Quem está no forfetário geralmente paga 22% em cima de 78% do faturado. Qualquer dia eu faço um vídeo explicando melhor a partita IVA forfetária, ok? Esse é um caso. Para quem não está no forfetário, para quem está, por exemplo, artesão, mas artesão não entra exatamente na categoria de nômade digital, são 3.600 euros por ano. É muita grana.
A vantagem é que Brasil e Itália têm sim um acordo de colaboração, mas ainda precisa ficar claro, e isso a gente está esperando para os próximos dias, como é que vão funcionar as alíquotas, como é que vão funcionar os descontos, mas é bom levar em consideração já o pagamento desses impostos na hora que você estiver planejando, na hora que você estiver tomando a decisão se vale a pena ou não solicitar esse visto e emigrar para a Itália. E uma última coisa falando do processo do visto em si, eu visitei o site do consulado italiano em São Paulo, na sexta-feira da semana passada, nessa segunda-feira e ontem, e ainda não tem nada atualizado. Não dá para cravar se eles vão criar uma categoria nômade digital trabalhador remoto ou se você vai fazer o pedido através da categoria liberoprofissionista, que tem ali no site já. E na hora de apresentar os documentos, você fala, olha, eu estou pedindo visto para nômade digital, então eu não preciso do Nulla Osta. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que todo mundo que pesquisa um pouquinho sobre a Itália sabe que as coisas aqui, infelizmente, elas são muito incertas, não é muito preto no branco, tem uma série de zonas cinzas, então a gente precisa ir se atualizando e, lógico, conforme eu for sabendo de mais novidades, eu vou informando vocês. Agora, uma opinião pessoal. Vale a pena imigrar com o visto de nômade digital? E a minha resposta, que vai irritar muita gente, é depende. Por que que depende? A primeira coisa, comprovar uma renda de 25.500 euros por ano não é para todo mundo. A gente sabe que tem muito empreendedor, muito profissional, principalmente quem trabalha nas áreas de TI, de marketing, que conseguem atingir esse nível de faturamento sem muita dificuldade. Mas não é a verdade para a grande maioria dos empreendedores. Essa é a primeira questão. Mas, de um certo modo, para aqueles brasileiros que vivem irregularmente na Itália, estão sempre esperando o decreto Flussi ou uma sanatória para se regularizar, pode valer a pena. É uma via de saída, um modo que você tem para conseguir viver legalmente no país, e aí tem que fazer os seus corres para conseguir comprovar esses 25.500 euros por ano. Em ambos os casos, é sempre bom lembrar, visto de trabalho, o processo começa no Brasil. Você não vai conseguir aplicar, você não vai conseguir solicitar permesso de soggiorno ou visto de nômade digital se você estiver na Itália. Como já tem muita gente que está disposta a voltar para o Brasil, ficar ali, esperar um tempinho, esperando sair no Nulla do decreto Flussi, esse é um exemplo. De novo, pode ser uma alternativa. Ah, Isabel, se você pudesse escolher qual visto você solicitaria? Sem dúvida nenhuma, o visto de estudo. E aí, eu falo para vocês quais são os 3 principais motivos. O primeiro, você vai ter, ao final do curso, um diploma emitido por uma instituição de ensino italiana e que é reconhecido em toda a Europa. Ponto. Segundo, enquanto você está estudando aqui, você cria uma rede de contatos que é muito valiosa. São professores, são funcionários da universidade ou do curso técnico, são as pessoas que estão sempre ali ao redor, é o cara da banca de jornal, é a tia da cantina. E essas pessoas, elas são muito valiosas na hora que a gente está fazendo o nosso networking. E por último, a renda que a gente precisa comprovar para solicitar um visto de estudos, ela é muito menor. Hoje, sempre falando, abril de 2024, gente, ela está em torno de 5.600 euros por ano. Então, vamos colocar aqui rapidinho uma conta de português, tá? Digamos que você tem um ISEE, que é a comprovação de renda do teu núcleo familiar alto, não consegue nenhum incentivo nem desconto de nenhuma universidade italiana. Nos piores casos, faculdades de Bolonha, Modena, você vai chegar a 2.400 euros por ano para cursar medicina. Se você nunca viu, tem um post no blog falando sobre isso e tem também um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso também. Então, 2.400 mais 5.600, a gente está falando de 8.000. É 1/3 do que é pedido para o visto de nômade digital. Então, assim, gente, vale muito mais a pena. Sim, ainda estão faltando alguns detalhes.
Tem coisas que precisam ser esclarecidas de uma forma mais clara, mas, de um modo geral, tudo que você precisa saber para solicitar o visto de nômade digital tá aqui. Conforme as coisas forem acontecendo, novidades forem pintando, eu prometo para vocês que eu vou manter todo mundo atualizado. Mas para você não perder nada, clica aqui no sininho, segue o canal. Eu tô sempre falando de burocracia pesada, aquela burocracia para quem não tem medo mesmo de encarar a verdade. Eu tô pretendendo fazer uma série de vídeos, dar uma movimentada aqui no canal, publicar pelo menos uma vez por semana, porque tem bastante coisa interessante acontecendo, mas vocês sabem, o engajamento de vocês é o gás que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Arrivederci!